Então, se você se manter ignorante em relação à pressão alta, ignorar esse assunto, é a mesma coisa daquele rei que vai guerrear sem ver se tem condições de vencer a batalha e aí a derrota acaba sendo quase que certa. Primeiro, deixa eu te explicar o que é a pressão alta. Eu quero te explicar de um jeito bem simples, bem fácil de você entender, para que daqui 1 ano, 10 anos, você consiga explicar para alguma outra pessoa. Antes da gente falar sobre a pressão alta, primeiro vamos entender o que é a pressão arterial. A pressão arterial nada mais é do que a pressão com que o seu sangue está circulando nas suas artérias. Existe também a pressão venosa, que é a pressão que o sangue está circulando nas veias. Poxa, mas o que é artéria e o que é veia? A artéria são os vasos sanguíneos que levam o seu sangue do coração para os seus órgãos e para os seus membros. E as veias são os vasos sanguíneos. Quando eu falo vaso sanguíneo, você pode entender como a tubulação, as mangueiras que levam o sangue, ok? Então, as veias são os vasos sanguíneos que trazem o seu sangue lá dos seus membros e dos seus órgãos de volta para o coração, porque daí o coração vai mandar esse sangue para o pulmão para oxigenar, colocar oxigênio nesse sangue e aí o ciclo continua. E essa pressão ela é medida por uma unidade chamada milímetros de mercúrio. Isso porque lá no começo, quando começou a ser a ferida de pressão, era usada uma coluna de mercúrio para fazer essa medição. E daí que vem os números mágicos da pressão alta, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, o 12/8, que seria o valor da pressão normal. Na verdade, o correto é a gente falar 120/80, mas no popular acaba sendo chamado 12/8. Agora você vai entender o que é o 12 e o que é o 8. Olha, gente, e eu tô fazendo aqui, só abrir um parênteses, eu tô fazendo esse vídeo com muito carinho e com bastante detalhes, assim, para você entender, porque eu cansei de atender pacientes no consultório que pararam de tomar o medicamento porque simplesmente não entendiam o que era a pressão. Ah, não vou tomar um remédio para uma doença que eu nem sei direito o que é, não entendo qual que é a importância dela para minha saúde, então não vou tomar remédio. Então por isso que eu quero que você fique firme, ser forte, corajoso, que vai dar tudo certo e você vai entender tudo até o final desse vídeo. Então vamos lá. O que é o 12 e o que é o 8? O 12, que é a pressão sistólica, que a gente fala que é a alta, e o 8 é a baixa, né? No popular é assim que a gente fala, eu vou usar esses termos para você entender do que eu estou falando. Então, o que é o 12? O 12 é a pressão com que o sangue está circulando no momento que o coração contrai. Então, porque o coração contrai e relaxa, contrai e relaxa. Então, quando o seu coração contrai, ele dá um pico de pressão que chega a 12. E quando o seu coração relaxa, a pressão abaixa um pouco e vai para 8. Então, por isso que o normal seria 12/8 ou 120/80, como eu já expliquei um pouquinho antes. E agora está fácil para a gente entender o que é a pressão alta, a hipertensão arterial, essa doença. É quando o indivíduo perde a capacidade, o seu corpo perde a capacidade de regular a sua pressão dentro desses níveis de normalidade, de 12/8. E a pressão dessa pessoa passa a ficar então sempre mais alta do que isso. Mais alta ali do que 14/9 é considerado pressão alta. E se alguém medir a pressão um dia e ela der mais do que 14/9, quer dizer que ela está doente? Quer dizer que ela tem pressão alta? Não necessariamente. Pode ser, mas pode ser que tenha sido só um pico isolado. Eu não vou conseguir entrar nesse assunto aqui, por isso que lá no protocolo da VIA a gente tem um módulo só para falar de hipertensão, onde explico bem certinho quais são os critérios para diagnóstico, ou seja, como que define que alguém realmente tenha pressão alta e o que fazer para chegar nessa conclusão, mas isso você precisaria de uma aula só para isso. Bom, agora que você entendeu o básico do que é pressão alta, você ainda deve estar se perguntando por que afinal de contas, ela é tão importante assim. Então, para eu te explicar a importância da pressão alta, eu quero que você só dê uma olhada comigo em Lucas, capítulo 14, versículo 31. Jesus falando, ele diz assim, ó, ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Então veja bem, isso aqui é Jesus falando da importância de você saber com quem você está lutando, com quem você está guerreando. E a hipertensão arterial, como ela faz parte do Golias, né, das doenças que compõem o Golias, ela sim é uma ameaça para a minha saúde e para a tua saúde. Por isso que é importante você ter o entendimento de como que essa doença funciona e de por que ela é tão perigosa para a tua saúde.
ok? Então, porque assim como Jesus falou, a gente quer, antes da guerra começar, antes desse inimigo chegar na minha vida, chegar na tua vida, a gente já precisa ver se a gente tem condições de lutar e vencer. Se a gente trabalha antecipadamente, as chances de sucesso, ou seja, de evitar a doença ou de controlar a doença para que ela não venha causar nenhum mal, acabam sendo maiores. Então, qual que é a importância da pressão alta? A importância dela é que é o seguinte: a principal causa de morte no Brasil e no mundo são doenças cardiovasculares, dentre elas as mais importantes, mais relevantes são AVC e infarto. Então a gente sabe e entende que a pressão alta aumenta o risco da pessoa sofrer um AVC ou sofrer um infarto. Isso é muito importante porque a pressão alta, até que ela manifeste um AVC ou um infarto, a pessoa não vai estar sentindo nenhuma alteração, não vai estar tendo nenhum sintoma. Por isso que ela é tão perigosa, porque ela é silenciosa, mas não é por ser silenciosa que não oferece riscos para a saúde.